aula abordará o tema progressão aritmética. Então, a definição de uma progressão aritmética é que é uma sequência numérica de termos finitos ou infinitos, na qual a diferença entre dois termos consecutivos um após o outro é sempre a mesma. Ou seja, se eu pegar um termo, o A3, subtrair do anterior, que é o A2, eu vou encontrar um R que vai ser minha razão. A progressão aritmética ela classifica-se como crescente, quando a razão é maior que zero. Perceba aqui que meu primeiro termo é 1, depois 5, terceiro é 9, e está aumentando com o mesmo valor, em 4 unidades. E aí eu descubro que minha razão é 4, ou seja, uma progressão aritmética crescente. Será decrescente quando a razão for menor que zero. Ou seja, o meu primeiro termo é 7, o próximo já caiu para 4, então está diminuindo 3 unidades. E isso permanece constante, ou seja, a razão é menos 3. E ela será constante quando a razão for igual a zero. O primeiro termo é 5, o próximo é 5 e continua se repetindo. Isso porque a razão é igual a zero, temos uma progressão aritmética constante. A fórmula do termo geral, essa fórmula é muito utilizada, né? Precisamos saber agora como está utilizando essa fórmula. Vamos conhecer seus termos. Esse AN representa o enésimo termo, ou seja, o último termo de uma sequência, né? O termo desejado que queira se encontrar. Esse A1 representa o primeiro termo de uma sequência numérica. Esse N representa o número de termos, quantos termos tem essa sequência. E esse R representa a razão. Nós temos a soma dos termos de uma progressão aritmética que é dado por essa fórmula. Ou seja, a soma dos termos de uma PA é dada pela multiplicação da metade do seu número de termos pela soma do primeiro com o último termo. Então, se eu tenho uma sequência de números, vários números, quero saber a soma de todos eles, eu pego o primeiro termo, somo com o enésimo termo, o último termo, que multiplica pela quantidade de termos e divido por 2. Aqui nós temos o termo central. Né? Foi pegado o primeiro termo com o último, 10 mais 50, que dá 60, dividido por 2, 30, e descobre-se o termo do meio. Isso poderia ser feito também se fosse pego esses três números consecutivos. 40 com 50 é 90. Se dividir por 2, encontramos 45, que é o termo central. Nós temos uma sequência aqui numérica, né? Sequência de número. Observamos que de 4 passou para 7, de 7 para 10, e percebemos que está aumentando de 3 em 3. Né? Então descobrimos aqui que a razão é 3. Esse 4 está representando aqui o A1, que é o primeiro termo, o 7, o A2, que é o segundo, e assim sucessivamente. Nós temos aqui a figura 1 formada por 3 quadrados, a figura 2 por 5 e a figura 3 por 7 quadrados. Se a pergunta fosse: quantos quadradinhos terá a figura 10? Aí você diz, já percebi o padrão, está aumentando de 2 em 2. A primeira tem 3, a figura 2 tem 5 e a figura 3 tem 7. A figura 4 vai ter 9. E assim chegar à quantidade de quadrado até a figura 10. Porém, nós vamos estar utilizando agora a fórmula do termo geral, que vai facilitar bastante a gente encontrar essa resposta. Então, nós temos que a fórmula do termo geral é dada por AN. O enésimo termo é igual ao primeiro, mais quantidade de termo menos 1, multiplicado pela razão. Então, vamos utilizar essa fórmula para determinar quantos quadradinhos tem a figura 10. Então, aqui a figura 10, nós teremos o primeiro termo tem 3 quadradinhos, mais a quantidade de termo, esse N. Se eu estou procurando 10 figuras, então vai ter 10 termos. 10 menos 1. E a razão, nós já percebemos que está aumentando de 2 em 2. Ou seja, a razão é 2. Né? De 3 foi para 5, de 5 foi para 7. Então, a décima figura será 3 mais 10 menos 1 é 9, que multiplica por 2.
nós veremos que na 10ª figura será 3 mais 9 vezes 2, 18. Logo, na 10ª figura será formada por 21 quadradinho. Então perceba como essa fórmula aqui, né, ajudou a gente chegar à resposta de uma maneira prática. Se perguntasse a figura 100, quantos quadradinhos vai ser? Seria uma eternidade se fosse estar desenhando quadradinho por quadradinho. Então, essa fórmula facilita. Aqui nós temos uma situação, um problema, né? No ano de 2020, infelizmente, as Olimpíadas foram adiadas devido à pandemia de Covid-19. Sabendo que as Olimpíadas ocorrem de 4 em 4 anos, e supondo que em 2021 tenhamos esse evento e que até 2100 ele não passe por um novo adiamento, a quantidade de Olimpíadas que terão acontecido nesse intervalo será de... Então veja que nessa situação nós vamos ter que usar aquele conhecimento, né, da fórmula do termo geral. Ou seja, vamos lá representar o enésimo termo, é igual ao primeiro, quantidade de termo menos 1, que multiplica pela razão. Então, se é aqui que meu primeiro termo vai ser em 2021, onde vai ser realizada a primeira Olimpíada. Já o meu segundo, né, elas ocorrem de 4 em 4 anos, então a próxima será em 2025. Então eu posso fazer isso até chegar ao meu enésimo termo, que vai ser em 2100. Então, quantas Olimpíadas terá ocorrido nesse intervalo? Substituindo na fórmula os valores, o enésimo termo eu tenho aqui, que é em 2100. O primeiro termo, que ocorreu em 2021, também tem 2021, mais a quantidade de termos, quantas Olimpíadas ocorreram, que é o N, que é o que eu quero saber, permanece, menos 1, vezes a razão. Como ela está ocorrendo a cada 4 anos, quer dizer que a razão é 4. Então, só é resolver agora isto para descobrirmos o valor N. Então, vou precisar aqui passar primeiro esse 2021 para o primeiro membro, ficando com 2100. Ele vem negativo, né, já que ele está somando, menos 2021. E agora eu multiplico esse 4 por n, aplicando a propriedade distributiva, e depois por menos 1. Isso vai ser igual a 4n menos 4. 4 vezes n, 4n, 4 vezes menos 1, menos 4. Fazendo essa subtração, chegamos ao valor de 79. 4n menos 4. Preciso isolar o n, então eu tenho que tirar esse menos 4 aqui, que passa para o primeiro membro somando. Vem para cá mais 4. Fica no segundo membro 4n. 79 com 4, 83. Que é igual a 4n. Isolando o n, preciso passar esse 4 para o primeiro membro, ou seja, 83 dividido por 4 é igual a n. Fazendo a divisão aqui, 83 dividido por 4, vai dar 2 vezes 4, 8 para 8 nada, baixa o 3, não deu para dividir. Não tem mais número para baixar a vírgula, acrescento um 0 aqui. 30 dividido por 4 é 7, 7 vezes 4, 28, sobra resto 2 aqui, baixo outro 0, 20 dividido por 4 dá por 5. Então eu descubro que 20,75 é igual a n, ou seja, ocorreram 20,75 Olimpíadas. Então a parte que vai interessar para a gente é a parte inteira, ou seja, ocorreu 20 Olimpíadas, alternativa C. E aqui nós temos uma questão, né, do Enem, como ele cobre esse assunto. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro 34.500, já percebemos que teve um aumento aí de 1.500. Em março foi para 36 mil, teve novamente um aumento de 1.500. Esse padrão de crescimento manteve-se para os meses subsequentes, né? Ou seja, nos próximos meses continua aumentando, 1.500 a cada mês.
Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? E aí, vamos colocar aqui na fórmula. A N é igual ao primeiro termo, mais a quantidade de termo menos 1, vezes a razão. Então, quantas passagens foram vendidas por essa empresa em junho? Então, junho é o mês 7. Quero saber quantas passagens foram vendidas, né, nesse mês 7. O primeiro mês, que é de janeiro, tivemos aqui o A1, que é representado por um total de 33 mil vendas, mais a quantidade de termos, o N, né, que são 7 meses, então vai ficar aqui 7 menos 1, multiplicado pela razão. A razão nós vimos que foi de 33 mil para 34.500, está aumentando 1.500. De 34.500 para 36 mil, então permanece esse padrão. Ou seja, a razão é de 1.500. Então, o mês de junho foi igual a 33 mil mais 7 menos 1 é 6, que vai multiplicar 1.500. Então, o A7 vai ser de 33 mil. E 6 vezes 1.500 é um total de 9.000. Ou seja, o A7 equivale a 42 mil. Então, o mês de junho teve um total de 42 mil passagens. Ok, gente? Então, perceba aí como estamos utilizando a forma de progressão aritmética para resolvermos, né? Aqui nós temos um mapa mental. Vamos estar aqui utilizando a fórmula do termo geral, muito utilizada. E essa outra fórmula também, quando quisermos saber o total, né, de todos os termos de uma sequência. Então essa foi nossa aula aí de progressão aritmética. Bota para praticar agora o que aprendeu, né, para resolver as questões e mandar ver. Valeu!